Boa, galera. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Só recapitulando as principais características dos rios brasileiros, né? Caudalosos, né, de regime pluvial, são perenes, permanentes, né? Exceto alguns rios nordestinos. Foz do tipo estuário e não delta, a maior parte dos rios. Predomínio de rios planálticos, riqueza nas hidrelétricas. Pequena quantidade de lagos, ou seja, não existe nenhum tipo de probabilidade dos rios brasileiros possuírem lacustre. Já expliquei no vídeo anterior que é lacustre. Geralmente são áreas de restinga. Tá? Rios navegáveis, afastados das regiões mais desenvolvidas, nós não temos aquela expressão de rios com atrativo econômico dentro das principais capitais brasileiras. E o predomínio da drenagem, ela é exorreica, né? São rios que desaguam para o Oceano Atlântico. Coloquei também para vocês que 60% dos rios brasileiros eles são planálticos, com grande potencial hidrelétrico, e aproximadamente entre 40%, 39% e 41% dos rios brasileiros eles são de planícies, rios utilizados para navegação, certo? A gente vai falar agora um pouco dos rios as bacias hídricas, né? Perdão aí pelo gaguejo, primeira vez fazendo a gravação, me perdoem aí se eu tiver um pouquinho nervoso, mas é isso mesmo, vamos nessa. Bacia Amazônica, olha aí, a principal bacia do nosso país, maior bacia hídrica do planeta Terra, certo? Na verdade é uma bacia que nasce, né, aqui da área externa, mais precisamente dos Andes peruanos, né? Tem um volume gigantesco, um volume de potencial hidráulico e energético, um dos maiores também, certo? Domina uma extensão em terras baixas, porque vocês sabem, é uma área de planície, certo? Nasce na Cordilheira dos Andes e atravessa 7 países. Pensem vocês, um potencial gigantesco. Tem como a sua usina, né? Vou mostrar para vocês a foto aqui, a usina hidrelétrica de Belo Monte, Rio Xingu, no estado do Pará, certo? Houve algumas controvérsias, alguns probleminhas com relação aos ambientalistas que falam que a sua construção irá reduzir fluxo, degradar a flora, causar alguns impactos sociais e econômicos, inundar terras e formação de represa. Houve também um deslocamento das comunidades ribeirinhas, mas de fato trouxe um grande potencial, né, hidráulico e energético para a sociedade. Passando adiante, nós temos aqui a Tocantins Araguaia, galera. Essa aqui na verdade já foi pegadinha, já foi alvo de pegadinha de questões de concurso público. Vejam bem, eu vou dizer para vocês o seguinte, ela é a maior bacia hídrica interna brasileira. Ô professor, e a bacia do Amazonas, que o senhor acabou de colocar para a gente? Vejam bem, a bacia amazônica, ela não nasce no nosso país, então eu estou me referindo a uma bacia que nasce, genuinamente brasileira, ela nasce no nosso país e deságua também no nosso país, certo? Ela é a maior bacia totalmente brasileira, como eu coloquei aqui para vocês no slide, bacia totalmente brasileira, presença da maior usina totalmente brasileira também, a usina de Tucuruí, no rio Tocantins, certo? Compartilha sua foz com o rio Amazonas, porém não é considerado seu afluente, diga-se de passagem. Essa é uma observação que vocês devem colocar. Vou repetir, ela compartilha a foz do rio Amazonas, porém ela não é afluente, certo? É a segunda maior hidrelétrica do Brasil. Então você tem ali numa região, numa localidade do Araguaia, que está na ilha do Bananal, a maior ilha fluvial da Terra, certo? Passando agora, galera, uma outra e importante bacia, posso até colocar para vocês que é uma das principais bacias, né? A bacia aqui, a bacia Platina do Rio Paraná, a bacia do Paraná, na verdade, certo?
bacia tipicamente do Planalto. Professor, deixa eu voltar aqui o slide. Planalto, a região sul do Brasil possui planalto, possui, vamos lá, vamos relembrar aqui a formação dos planaltos brasileiros, né? Planalto das Guianas, certo? Planalto Central e o Planalto Meridional. Então é uma bacia planáltica, certo? Maior bacia em potencial hidrelétrico, certo? Bacia tipicamente, mais uma vez, planáltica, possui alto potencial hidrelétrico, localizada em uma área densamente povoada, certo? E é uma bacia considerada binacional, um acordo entre Brasil e Paraguai. Mas por que esse acordo? Qual o motivo desse acordo, professor? O motivo é que, de fato, os afluentes eles perpassam também, a bacia ela perpassa pelo país do Paraguai, né? Então, na verdade, o Paraguai acaba, por lei, né, tendo a possibilidade de usufruir desse potencial hidráulico. Mas o que acaba acontecendo, galera? O Paraguai ele adquire, vamos dizer que ele adquire royalty e acaba repassando esses royalties de potencial hidráulico, porque o Paraguai é um país pequeno. Então o Brasil, por sua vez, tem esse acordo de royalty com o Paraguai, porém o Paraguai ele não acaba utilizando, né, por ser um país economicamente mais vulnerável, mais pobre que o nosso, então acaba repatriando, vamos dizer, que o potencial hidráulico para o nosso país, certo? Composta pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, né? Os principais rios, bacia do Paraná, né? Bacia do Tietê, Paraná, que se estende até São Paulo aqui, certo? Olha o potencial, o rio Tietê. Vamos voltar aqui, ó. Foz do Iguaçu, ela perpassa, ó, pela área do Mato Grosso, Paraná, e vai se estender, né, até São Paulo. Muitas das vezes um rio principal ele acaba não nascendo naquele principal estado, naquela principal capital. É o caso, por exemplo, do próprio São Francisco, né? O Rio São Francisco, que não nasce no Nordeste, certo, galera? Então deixa eu voltar aqui agora e apresentar para vocês, né, uma bacia, como eu falei para vocês agora há pouco, a bacia do São Francisco. A bacia do São Francisco que tem, né, basicamente uma formação planáltica, tratando-se de uma bacia totalmente, genuinamente brasileira, certo? Apresenta seus afluentes intermitentes, né? As principais hidrelétricas, o professor colocou aqui, ó, Três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso, grandes usinas hidrelétricas, certo? Falando um pouco de uma caracterização geral da bacia do São Francisco, como eu falei para vocês anteriormente, nasce na Serra das Canastras, em Minas, atravessa quase todo o semiárido nordestino. Ele basicamente é conhecido, né, como o Rio Nilo brasileiro, o Rio dos Currais, também conhecido, rio também da Unidade Nacional, certo? Porque ele passa por outras regiões. Possui as principais hidrelétricas, né? Paulo Afonso, Sobradinho, Xingó, certo? E na verdade, a bacia do São Francisco, ou o Rio São Francisco, de fato, não só o rio quanto a bacia, são perenes, né? Eles são abastecidos pelos seus afluentes. Então, muita gente coloca o Rio São Francisco como rio intermitente, um rio que seca, mas o rio principal, por ser caudaloso, ele não tem, né, não tem nenhuma possibilidade de secar, certo? Bom, gente, deixa eu ver o que eu tenho aqui mais para vocês.
algumas imagens. Nós temos aqui também, deixa eu mostrar para vocês, a bacia do Paraguai. A bacia do Paraguai, que de fato não chama muita atenção, né, pelo seu potencial hidráulico, certo? Um potencial pequeno na geração de energia e navegação, mas vale ressaltar que para a população ribeirinha ela é muito importante para as atividades agrícolas. Seus principais rios, Uruguai, formado pela junção do rio Pelotas e do rio Canoas, certo? Eu vou deixar aqui no finalzinho do slide, tá? A característica, o perfil topográfico, né, dos rios, né, aqui a nascente, afluente, as barragens, os meandros, a formação, né, dos meandros, a curvatura dos rios. E quando eu falei para vocês que os rios brasileiros, uma boa parte, 95% da foz dos rios brasileiros não é em delta, aí eu coloquei aqui para vocês, ó, observarem o que é delta de fato. É uma formação de rochas, são rochas sedimentares, tá, que acabam sendo barreiras, e não é o caso dos rios brasileiros. Tá bom, turminha? Espero ter, nessa aula rápida aqui, ter ajudado vocês, certo? E com fé em Deus, estaremos aí possivelmente numa live, ou essa semana ou na próxima, tá bom? Um abraço para todo mundo aí. Queria dizer a vocês que a saudade é grande, é imensa, apesar do pouco tempo, né, com vocês aí. Queria dizer para vocês, deixar um recado para vocês aqui: não fiquem agoniados, não fiquem nervosos com a situação das atividades de geografia. Quem me mandou o mapa conceitual ou mapa mental para o meu e-mail, tudo bem, eu já vou fazer a correção. Pode ser mandado para o e-mail, pode ser não, é para ser mandado para o e-mail institucional, tá? Lá na sala Google. Ah, professor, eu recebi algumas mensagens no meu e-mail pessoal. Professor, quem enviou para o seu e-mail pessoal? Quem enviou para o e-mail pessoal, eu vou fazer a correção devida, não tem problema. Mas quem não me enviou ainda o mapa conceitual da atividade, mande para a sala Google, tá bom? Mais uma vez, um forte abraço. Estou fazendo as devidas correções. Para quem está com alguma dificuldade, fiquem tranquilos, tá? Com relação à correção de atividades, tá bom? Que as coisas aos poucos vão se ajustando. Beleza, galera? Um forte abraço. Sem preocupação, tá bom? O professor tentará fazer a live na próxima semana com vocês, certo? A gente já entrou no conteúdo novo, que é hidrografia. Hidrografia eu não tinha colocado para vocês antes do problema do coronavírus. O nosso último conteúdo são biomas, junto com domínios morfoclimáticos, que é um assunto bacana também, que a gente já trabalhou em sala diversas vezes, tá? É quase semelhante, né, às características de domínios morfoclimáticos, tá bom, gente? No mais, um forte abraço e uma boa semana para todos.